Então, bom dia a todos e todas. E alegria a gente estar aqui, né? Agora ainda não. Sim. Então, de começar, né, agradecendo ao Monge Randô, né, ao Instituto Zen, né, por nos receber aqui, assim, espaço maravilhoso, muito lindo, né, em todos os aspectos. Então, assim, uma alegria esse contato, essa parceria. O SEB, assim, historicamente, ele sempre teve, assim, essas divisões, inclusive de espaço, com o budismo Theravada, com o budismo Zen, em várias cidades do Brasil. Em Curitiba tinha uma época em que o grupo, na mesma sala, tinha horários do Theravada, do Zen e do SEB. Interessante, né? Bom demais, né? Né, comunizar os espaços e ver que é uma sanga só, né? Uma grande sanga. Sim, bom demais, né? Diriam os mineiros, né? Bom demais. Isso aí, bom demais da conta. Os goianos também, é. Bom demais da conta, né? Muito bom mesmo. Isso aí. Acho que esse trabalho, né, das sangas assim, se unirem e trabalharem juntas em todo o Brasil é uma coisa muito bonita. Porque o budismo, historicamente, ele tem uma fonte única, que daí se multiplica, né, pela Ásia toda e agora, mais recentemente, no Ocidente. Então, muitas linhagens, muitas formas, né, de praticar o budismo, mas todas com uma motivação comum, né, de ajudar os seres vamos lembrar, as três recomendações fundamentais do Buda: evitar as ações negativas e prejudicar os outros seres, né, gerar benefícios, ajudar sempre que possível e dirigir a própria mente. Esse, né, essa base assim é comum, né? Qualquer linhagem, então muito favorável, né? De poder fazer essas trocas assim. Em 2008, o Lama Santen organizou um encontro lá em Viamão de budismo e budismo. Então, na época, foram professores de várias linhagens lá, foram participar, né? Por exemplo, a monja Coen estava lá, a monja Ixin, que era da Sangha Águas da Compaixão, faleceu, né? É, então foi um movimento bem bonito, assim, alguns mestres do budismo tibetano, do Theravada também tinha um monge, não lembro o nome dele, então bem bonito, assim, né, de poder fazer essa questão ecumênica, não só um interreligioso, né, com outras religiões, mas dentro do budismo, né, gerar também essa proximidade, esse entendimento é bem favorável, né, de ver que né, é uma sanga só, maravilhoso. Muito bem. Isso, Glauco. Não é de trás, viu, Glauco? É a câmera mesmo que está com problema aqui. Ele me avisou aqui, mas eu já. A câmera não está conseguindo corrigir aqui. Tentei. Tem que ter uma paciência um pouquinho. E... Então, o nosso tema de hoje é um tema bastante complexo, na verdade, esse da manhã. Né? O karma, né, no conceito budista e como superá-lo. Então, o Buda ele disse assim que existem verdades assim muito obscuras, um pouco obscuras e verdades mais diretas, mais óbvias, assim perceptíveis, né, de modo direto. E o karma é visto como uma verdade muito obscura. Por exemplo, a vacuidade, que é um conceito complexo no budismo, é considerado uma verdade meio obscura, parcialmente obscura, porque através do raciocínio e da análise você consegue concluir a vacuidade. Agora, o karma, ele não é possível concluir, né, o funcionamento dele apenas através da observação e da análise. Então, o Buda vai dizer: apenas alguém que tem a mente completamente livre de tendências consegue enxergar a teia complexa do karma. Então, apenas os seres iluminados veem, né, assim, de modo direto o karma, e aí o Buda descreve isso. Ele descreve, né, como que o karma opera a partir da experiência direta dele. Então, também não é uma coisa que o Buda colocou como um dogma, né, ou inventou. Ele vê aquilo, mas ele entende que não é fácil para os seres enxergarem, né, a teia kármica. Então, por isso que é um assunto que dá margem para muitas conversas e discussões complexas. Eu, assim, nos grupos de estudo, a gente vê que talvez seja o tema mais polêmico de todos, o karma e suas consequências, assim. O que acontece com as pessoas ruins? Por exemplo, né, ou pessoas ruins, que não acontece nada de ruim, as pessoas acham estranho, né? Como que alguém, por exemplo, que promoveu muitas e muitas mortes, morre super bem, né? Então tem esses questionamentos. E aí o Buda vai explicar, né, que absolutamente tudo na visão budista tem causas e condições que levam a um certo resultado,
e que promovem outras consequências correspondentes, né, àquele resultado. Então, primeiro ponto a gente entender assim na noção de karma é que o karma é um caso particular dentro de algo muito mais amplo que o Buda ensinou e anunciou como a lei da originação interdependente. O Buda afirmou assim: absolutamente tudo o que acontece no universo, todos os universos, com todos os seres sencientes, aquilo brota por originação dependente. Então, essa é a lei geral budista da existência. Ou seja, as coisas surgem a partir de causas e condições anteriores, que por sua vez surgiram a partir de outras causas e condições anteriores, isso numa cadeia causal infinita, que não tem princípio e não tem fim. Então, nesse sentido, o budismo não aponta um início do universo. Ou seja, aquilo, a própria noção de tempo é uma das construções dentro dessa cadeia causal infinita. E isso rege as nossas vidas, rege o meio ambiente, né, rege o universo. E é possível, observando, né, a originação dependente, a gente perceber, assim, leis, perceber repetições. Então a gente consegue prever coisas, não consegue? Então, por exemplo, hoje a astronomia consegue prever o movimento, né, dos corpos celestes, assim, com grande precisão até, né? A gente vê que aquilo não é aleatório. Então, esse é um ponto. No budismo não há uma noção, assim, de casualidade, que as coisas ocorram sem causas e condições bem específicas que levaram aquilo. A gente pode não enxergar, né? Obviamente, a teia complexa que levou a um certo acontecimento, mas aquilo não ocorre nunca sem causas assim. Então, isso é interessante, porque essa visão, né, que o Buda coloca da originação dependente, ela acaba tirando várias assim visões e comportamentos naturais assim dos seres humanos, como por exemplo, né, as ideias que surgem de que as coisas acontecem porque algum outro ser interveio de alguma forma, né? Então, no budismo não é essa noção de que outros seres, por exemplo, controlam nosso destino, o acontecimento das coisas. Então, o budismo sempre foi uma visão, né, de mundo não teísta. Não é a figura, né, do criador ou de criadores, nem monoteísta, nem politeísta, né? Então, essa que era a visão com a qual o Buda dialogou, especialmente, né, na época dele. Havia uma maioria, né, assim, de visão teísta na Índia Antiga, e hoje em dia, obviamente, na humanidade, né? Então, as religiões não teístas são muito poucas. Mas o Buda aponta isso, essa lei geral da causalidade, sem um criador ou uma fonte cósmica inicial. E isso também nos coloca assim numa questão importante, que é a noção da responsabilidade pessoal pelos atos e as consequências. Isso é um pouco radical até, né? Assim, de certa forma, seria interessante achar que as coisas vão acontecendo ao meu redor, não devido à forma como eu construo a realidade, mas sim porque outros seres fizeram isso, aquilo, aquele outro. E no budismo, não. Você vai entrar nessa noção de a noção de autorresponsabilidade, assim, pela própria vida, pelos acontecimentos, interdependentes, obviamente, com os outros seres e com o ambiente, né? Ninguém é separado do resto, né? Mas a vida, ela vai depender das nossas ações. Então, o Buda, por isso que ele trabalha tanto nessa noção de comportamento adequado. Comportamento, e meu comportamento, as minhas ações de corpo, de fala e de mente geram consequências, e essas consequências vão moldando a minha existência. Eu percebendo ou não isso, a nível consciente ou inconsciente, eu vou construindo, né, a minha realidade. De novo, não é de modo separado dos outros, tem interações, por exemplo, alguém nasce numa família, e obviamente essa pessoa não está separada, né, dos pais e dos irmãos e da família como um todo. Essa pessoa vai sofrer influências e vai, né, lidar, né, de modo interdependente com esses seres e tem trocas mútuas ali acontecendo e moldando, né, a vida de cada um daquelas pessoas, né? Então, esse é um tema bem interessante, né? A gente pensa, mas e aí, né? Então, tudo que acontece é porque eu fiz alguma coisa, tem espaço, né, assim, para os acontecimentos gerais do mundo, independente de mim. Sei lá, estoura uma guerra do outro lado do mundo, isso me influencia. E aí? Qual é o meu grau, né, de influência ou de alguma forma, né, de interferência, né, nos acontecimentos que aparentemente não fui eu que causei? Então, isso gera um monte de questionamentos.
É bem isso. Por que que aconteceu comigo? Eu fiz tudo direitinho, comi direito, levei uma vida saudável e tudo, e de repente manifesta uma doença grave. E a pessoa se questiona, mas será que é genética? Será que é o meio ambiente? O que será que é? Então essa teia causal é muito complexa de ser analisada. Então o Buda vai dizer assim, até de certa forma, ele já nos desencoraja a tentar fazer isso, assim, ou seja, encontrar as causas específicas, né, para cada fenômeno na vida de cada um. Isso é quase que impossível de determinar. Então o Buda vai enunciar leis gerais. Ele vai dizer isso, né? Olha, toda ação que de alguma forma gera sofrimento para os outros seres é uma ação não favorável, negativa, não virtuosa. O Buda vai usar essa linguagem. E essas ações são desencorajadas. A gente vai falar o que seriam essas ações, né? A gente vai tentar entender melhor. E o oposto delas, que seriam ações que geram felicidade, benefício, né, bem-estar para os seres, é aquilo que a gente deveria praticar, né? As ações virtuosas. Só que aí entra uma outra questão. O virtuoso e o não virtuoso também não são verdades absolutas, né, no budismo. Então, o Buda ele vai dizer que todas as ações causais elas são mistas, são mescladas, elas têm consequências positivas, mas também podem ter consequências negativas. Então, não há uma visão de absolutismo moral e ético, por exemplo. No budismo, nada é definitivamente certo ou errado, depende de causas e condições. Então, mesmo uma ação terrível, ela pode ser muito favorável. Então, por exemplo, uma pessoa tem intenção de matar a outra. E aí, outra pessoa percebendo isso, esconde a arma, por exemplo, ou pega a arma do outro. E aí mente dizendo que não sabe onde está. Então, mentira ou roubo não é uma ação favorável, virtuosa em geral. Mas numa certa circunstância, até aquilo pode ser favorável. Então, esse é. Ah, mas então o budismo propõe um relativismo ético o tempo todo. Isso não é perigoso? Isso não pode dar margem, né, a interpretações assim de ética e moralidade muito pessoais e eu já vi, por exemplo, praticantes assim matando baratas assim no alojamento e dizendo não, mas eu estou transferindo a consciência delas para uma terra pura, né? Digo, aham, entendi, né? Nossa, que realização, né? Para transferir a consciência das baratas, né? Então, às vezes a gente pode justificar algumas ações, né, a partir do nosso olhar específico. Então, ele tem que se tomar muito cuidado com isso, né? E também por isso que na visão budista, toda a teoria, né, da visão do karma está muito baseada na motivação correta. A intenção é determinante nos resultados das ações. Então, assim, uma ação muito aparentemente favorável, mas com uma intenção negativa, ela não vai gerar um resultado favorável para quem cometeu aquela ação, mesmo que a ação em si pareça boa. Isso também é um pouco estranho, assim, né? Que em geral, tipo, não, mas a coisa foi realizada e foi favorável, né? Mas se a intenção não era boa, aquilo macula, né, a consequência do ato. Isso acontece. Por exemplo, eu tenho experiências assim, né? Pessoas que exploram outras, né? Com uma intenção, ela com a motivação distorcida e negativa, mas as pessoas se beneficiam. As pessoas em si se beneficiam daquele movimento, mas a pessoa que está fazendo está acumulando um karma negativo. Olha que complexo, né? Que não é tão simples assim, né, como o karma vai funcionar, né? Então, a primeira coisa é entender isso. Então, lei geral da originação dependente e o karma entrando como um caso particular quando envolve consciências, envolve seres sencientes. Por exemplo, a gente vê no universo natural as árvores, né, o céu, as nuvens, as águas, eles vão se movendo a partir de causas e condições e o ambiente vai se transformando a partir dessas interações. E, aparentemente, nós não regemos isso está acontecendo. Claro que nós influenciamos com o nosso comportamento. A gente pode ir lá desviar um rio, canalizar, né, influenciar o próprio clima, né, através, né, da, da destruição das florestas e assim por diante. Então, a gente interage com o ambiente, mas o ambiente está funcionando, né, de modo causal geral. Agora, as nossas vidas, né, como seres sencientes, como, né, seres que têm consciência e que têm intenção e que agem
e que, né, de alguma forma impactam uns nos outros. Então, a consciência, ela vai acumulando marcas mentais, fatores mentais e marcas, samskaras, que vão se acumulando e vão gerando condicionamentos, e a consciência, se apropriando dessas marcas e condicionamentos, acaba colhendo consequências e resultados. Então, assim, para entender um pouco do karma, a gente vai precisar entender um pouquinho dessa noção também budista de muitas consciências e como que essas marcas são acumuladas. Então, o Buda tem vários sistemas de descrição, assim, das consciências, né, no budismo. No budismo tibetano, especialmente na linhagem Nyingma, né, que é a linhagem que o Lama Santen segue, né, que a gente estuda no SEBS, vai trabalhar especialmente o sistema de 8 consciências, em que são descritas primeiro as consciências sensoriais, uma consciência visual, uma consciência auditiva, olfativa, gustativa e tátil. Então, são 5 consciências. É, a partir, né, do aparelho sensorial, o mundo, né, é percebido, é tocado, e aí esses estímulos sensoriais, eles disparam, então, um objeto, o órgão do sentido, aí aquilo surge uma consciência na dependência dos 2 primeiros. Então, uma consciência visual depende do olho e de fenômenos visuais. Aí surge uma consciência. Então, eu tenho as 5 consciências sensoriais. Essas 5 consciências sensoriais, elas são organizadas e pensadas através da sexta consciência, que é a consciência mental, que seria a mente racional, que o tempo todo, né, discursiva, avaliando, pensando, definindo, atribuindo rótulos e significados para tudo. Então, a consciência mental, ela pega esses dados, que a princípio não tem nenhuma tendência, mas a consciência mental começa a dar valores, né, para as percepções sensoriais. Isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Tem toda uma construção que ocorre na operação da consciência mental. A consciência mental, ela é esse nível ainda mais raso, assim, né, de interação. Por trás da consciência mental, haveria uma sétima consciência, que é a consciência aflita, a consciência que dá uma sensação de eu, de individualidade separada. Então, a sétima consciência seria assim algo operando subliminarmente e que nos dá essa sensação de ser alguém separado das experiências. E aí é vista, né, no budismo como uma das bases principais do sofrimento, né, da confusão. A sensação delusória de que o indivíduo é separado do mundo em que vive, né? Que as experiências existem lá fora, independentes, né, da operação mental do indivíduo. Então, essa é a sétima consciência. E por baixo ainda, na base de todas essas consciências, a gente teria a oitava consciência, consciência substrato, consciência fundamental, consciência depósito, que é em sânscrito, né, alaya vijnana. Então, a alaya vijnana seria essa consciência de base, mas totalmente impessoal, mas que armazena todas as marcas e experiências daquele indivíduo, vida após vida após vida. Mas ainda não é ímpa, né? Essa substrato é uma antes do ímpa. De... Rímpa. Ah, sim, isso, a consciência, A essa consciência substrato substrata não é não é alteração. lucidez, não. Ela é a base do samsara. Sim. Ela seria, assim, essa consciência mais neutra, em que ainda não tem uma sensação de um eu de um indivíduo, mas já tem um obscurecimento básico. Então já tem ignorância, já tem avidya, né, o primeiro elo, já está operando ali por trás dessa consciência. Então, ela Então, o não é. substrato é dual. É dual, exatamente, já é samsara. Isso aí, é o início do samsara, consciência substrato. E é uma coisa interessante a entender, que às vezes muitas pessoas acham que há uma única consciência substrato comum a todos os seres e que todos os seres brotariam dessa consciência substrato como se fosse um inconsciente coletivo, algo assim, né? E o Buda não explica bem assim. Na verdade, cada fluxo mental vai acumulando suas marcas e ações e consequências ao longo das suas vidas e tem essa base geral desse ser em específico. Claro que as consciências, de novo, interagem, são interdependentes, nós não somos seres separados uns dos outros, mas a ação que cada um comete é acumulada na sua consciência substrata.
e não numa grande consciência substrato coletiva geral, por exemplo, né? Então, mas aí sim, já é uma base de confusão, já é uma consciência obscurecida. E aí então aquilo vai se manifestando de formas cada vez mais confusas, né? De um nível básico de obscurecimento, aquilo vai se complicando. E aí tem o mecanismo dos 12 elos, né, da originação dependente, mas a consciência substrato é a base para o surgimento dessas existências individualizadas. Então é importante entender um pouquinho da consciência substrato para imaginar, então, mas como assim que as marcas mentais são guardadas? Onde elas são guardadas? Como são guardadas? E como que elas se propagam vida após vida? O budismo, o Buda, ele traz essa visão clara, né, que a nossa existência não é apenas essa existência nesse corpo e quando você morre acaba tudo, como se a mente, a consciência se extinguisse na morte, né? Uma visão mais materialista. Na visão budista, não. O fluxo de consciência no momento da morte, ele segue. Ele segue experimentando, né, coisas. Então, o Buda usa muito o exemplo do sonho, né? Ou seja, você está sonhando essa vida, aí você entra no sonho da morte, depois o sonho do pós-morte, e assim segue, né? Vida após vida após vida. A comparação, né, a metáfora do sonho, provavelmente é a melhor metáfora assim que a gente tem para descrever, né, a nossa experiência. Tanto que o Buda, o que que significa a palavra Buda? Esperto. O desperto, né? Desperto assim, como desperto, né? Ele acordou. Ele despertou do sonho do samsara, né, o sonho da crença na autoexistência real, das coisas como objetos reais, sólidos, independentes, né? Então, o Buda, ele vai descrever isso, esse despertar, ele nos liberta justamente da sensação de existência real de tudo. E o karma, ele opera por dentro do sonho. O karma, ele não é a verdade absoluta sobre as coisas, sobre a realidade, sobre a existência. O karma é uma descrição de como as vidas dos seres vão acontecendo, se propagando. Mas isso é dentro do sonho. Então o Lama Santen, ele usa uma expressão engraçada assim, né? Que a gente vai dar o calote do karma, ele diz. Que a noção de karma dá a impressão que a gente vai ter que passar por experiências, de consequências, né? De tudo que a gente fez ao longo das muitas vidas. E aí, se nessa vida a gente já cometeu alguns deslizes, né? Imagine ao longo de muitas e muitas vidas, né? As coisas também confusas que a gente já fez. Então, se o karma fosse a verdade definitiva sobre a realidade, e essa fosse a visão budista, olha, através da causalidade, de você corrigir só apenas teu comportamento e plantar ações positivas, você vai alcançar a liberação, seria um caminho muito longo, até impossível, né? Apenas através da causalidade. Mas aí o Buda vai dizer que não. O karma, ele é aquilo que opera por dentro da confusão, por dentro do sonho dos seres sencientes. E a liberação, o processo de liberação do karma, vai além do karma. Então, localiza essa mente que vem antes da construção do karma. E tem muitos nomes para se dar isso, né? Mente primordial, consciência primordial, Rigpa, né? Se usa, por exemplo, Krishna. é, Prístino. a consciência prístina, isso, exatamente, é outro termo que se usa também. Então, formas de descrever a mente natural, a mente que vem antes, né, das construções, antes da estruturação do karma. E essa também não é uma única, né? É igual ao substrato, cada um tem a sua. Ela não é nenhuma nem muitas. Aí a gente entra numa coisa mais É complexa, porque ela é não dual. Então, no sentido de que não tem uma existência individualizada, mas também não dá para dizer que é uma coisa única. Os Budas, por exemplo, iluminados, eles são separados ou são um? Nenhum, nem o outro. Nem ambos, nem nenhum. As quatro, porque a mente dual, ela pensa o tempo todo, né, em termos de extremos conceituais, né? Ou as coisas existem de modo real, ou não existem de modo algum, ou uma mistura de ambas, ou a negação de ambas. Então, essa é a mente comum. Da mesma forma, a gente vê os objetos como existentes, como individualidades, ou como um todo, ou parcialmente cada um, ou a negação de ambos. E aí, o Buda ele não cai em nenhum desses extremos. Então, a mente iluminada ela não é nem individualizada, mas também não é uma única mente, como se fosse uma grande consciência cósmica original, assim. Mas as mentes podem se tocar. As mentes estão se tocando o tempo todo, elas são interdependentes, são inseparadas. Parecem estar E inseparadas. aí elas podem se unir, que seria aquele.
quando você tem a visão do Lama, né? A mesma mente do Lama, Copiar, né? Guru Yoga. o Guru. É a noção de Guru Yoga, de copiar a Seria mente do isso? mestre. Seria uma cópia ou seria Não é bem uma... um acoplamento, na verdade, assim, olhando a mente de alguém que já despertou, assim, observando o comportamento, a fala, a energia daquele ser, né, realizado, e isso ativa em nós a mesma, possivelmente ativa em nós a mesma clareza, né, a mesma Mas, lucidez. pô, explica para a gente esse negócio das mentes, elas estão se comunicando, vamos dizer assim. Isso, seja a nível grosseiro, né, por exemplo, através da fala, das expressões, né, dos sentidos, Não, esse é óbvio, isso estou já falando está das se pessoas sutil comunicando. mesmo. No nível sutil, na visão do Buda, é isso, assim. Então, veja, é, os seres são como se fossem células de um tecido do corpo mesmo. Então, as células, elas todas atuam para o funcionamento daquele tecido e interagem, né, através de várias trocas químicas, interações, ou por exemplo, uma rede neuronal, né, os impulsos percorrendo vários neurônios. Então, a gente tem essas conexões no nível sutil. Isso é muito claro, por exemplo, vamos pensar num show de rock. As pessoas chegam num show de rock, tem uma paisagem específica, começa a tocar uma música e aquilo eletriza todo mundo numa posição de mente muito parecida, né? De experimentar aquilo com aquela intensidade. Então vejo que as mentes, elas operam, né, por estímulos e vão indo em direções. Então a gente não opera, com indivíduos totalmente separados. O tempo todo tem uma coletividade também. Uma interdependência entre os fluxos mentais no nível sutil, que leva a humanidade como um todo, né, ou os animais, nas suas várias espécies, né, aqueles seres que têm mentes mais próximas, eles vão indo em direções. Então, a É, minha pergunta ficaria exatamente aqui, já que a gente está falando de carro, né? uhum, Então, essa associação entre mentes que podem uhum, te levar no caminho do Dharma e tal, mérito, sim. né? É carne? Geralmente quando são conexões que fazem sentido, né? Ou seja, você traz marcas mentais, por exemplo, já de familiaridade com alguma coisa e sente uma natural atração por aquilo. E outras pessoas que também têm marcas similares também acabam se reunindo, né, naquele mesmo grupo, por exemplo. Isso tem a ver, sim, com karmas passados de cada um e Os opostos conexões. não se atraem. Em termos assim, né, de karma, né, os seres em geral andam juntos, com ideias parecidas, né, com objetivos parecidos. Funciona melhor assim, né? Mas claro que também tem fatores completamente novos que não são kármicos. Muitas pessoas vão tomar contato com alguma coisa pela primeira vez naquela vida e vão pensar e raciocinar e gerar, né, visões sobre aquilo. Esse é outro ponto importantíssimo. A gente jamais achar que o Buda disse que tudo é karma. Que a gente poderia também começar uma visão assim, não, eu tropecei ali fora, é karma. Que na vida passada eu derrubei um monge que estava passando, né? Agora eu caí aqui, né? Não derrube os monges. Então, mas poderia cair nesse tipo de visão, né? De que tudo é consequência do passado, meio que um determinismo kármico. E não é isso que o Buda ensinou. O Buda vai dizer, sim, há fatores kármicos, ou seja, consequências de ações anteriores, mas o tempo todo nós estamos criando novos movimentos, por liberdade da mente e por condicionamentos também. Então, a ação kármica, ela tem algumas características muito particulares. Para plantar realmente uma semente que vai gerar uma consequência kármica, tem que ter intenção, tem que ter motivação, tem que ter a execução do ato em si e como o ato foi executado, tem que ter a consequência do ato ocorrer mesmo, aquilo não falhar. Tem que ter o pós-ato com alegria, regozijo, ou com arrependimento ou não. Então, são vários fatores que influenciam uma ação para ela ser considerada uma ação kármica, que vai plantar uma semente, que vai gerar uma consequência nessa vida ou numa vida futura. Então, não é tudo que você faz que gera. Então, às vezes as pessoas podem achar, né? Por exemplo, sei lá, estacionei no lugar errado, na rua. Mas isso é um karma pesado, isso aí no futuro. Né? Achar que cada ação vai gerar uma consequência grave no futuro. Então pode gerar até uma neurose, assim, um medo, né? Tudo que eu faço, se eu ponho um aparelhinho ali, eu vou matar os bichinhos, eu vou afastar os mosquitos, então eu já estou acumulando muitos karmas em função disso. Isso é interessante, assim. Né? O karma, ele é um caso um tipo de ação bem específico. Então a gente precisa entender, né? E quais tipos de ações que são as ações principais, né, que geram consequências kármicas, Mas né? se eu pensar, já não estou gerando um carro,
Eu pensar em algo. Só pensar e não executar uma Sim, ação, exatamente. aquilo você está semeando. Sim, existem, por exemplo, ações negativas de pensamento, né? Tem aquelas três, né? Famosas, né? Que é cobiça ou ganância, né? Avareza, pensamentos negativos sobre os outros e visões errôneas. São três ações de mente que o Buda cita como kármicas, né? Então, só através do pensamento eu posso, sim, gerar, porque o pensamento, dependendo do tipo de pensamento, ele já é uma ação. Ele é uma ação e ele planta uma semente. Mas, por exemplo, assim, se você só, por exemplo, se você pensa algo negativo de outra pessoa, mas daí não faz nada com aquilo e depois se arrepende, por exemplo, aquilo não completou todos os elementos necessários para gerar uma consequência kármica daquele pensamento. Então, vejam que tem uma série de pré-requisitos. Não é assim, apenas qualquer coisa que passa na minha mente o tempo todo está gerando marcas kármicas profundas, não. Os pensamentos vêm e vão, e a nossa mente tem esse esvoaçar, né? Então, tudo é causal. Então, não é. Às vezes, quando a gente fala isso, algumas pessoas dizem, não, pera aí, mas então se tudo não é kármico, então a coisa é meio aleatória. Aí também não é isso. Na visão do Buda, tudo que acontece, sem exceção, tem causas e condições que levaram aquilo. Né? Como eu comentei antes, a visão geral da lei da originação dependente. Nada acontece por acaso na visão do Buda. Mas a grande maioria das ações e dos movimentos que ocorrem de modo causal não podem ser chamados de kármicos. Eles são ações naturais da causalidade do mundo ou do movimento dos seres humanos. Tá? Então, só para a gente não ficar muito. Às vezes assusta um pouco a noção de karma no budismo. Quando a gente estuda, dá uma impressão assim de um determinismo moral e de um medo, porque aí a gente estuda também que o karma conduz ao quê? Renascimentos correspondentes às ações kármicas, e surge, por exemplo, aquele medo do reino dos infernos, do reino dos fantasmas famintos, do reino dos animais. Então, isso não que não possa acontecer, mas não deveria gerar no praticante também assim um certo terror, né? É como se fosse o karma, fosse uma espécie de alerta, mas também de, né, um medo que se coloca nos praticantes assim, né? Então, ele deveria entender como funciona, como opera, mas não se prender a isso como se fosse a única forma de operação, assim. Nossa, os sonhos podem gerar karma? Se dentro do sonho tiver todas as etapas que a gente comentou, lá no, por exemplo, no sonho tem intenção, tem ação, tem o regozijo com a ação, ele gera marcas kármicas, né? Porque o sonho é um bardo também, né? Assim como... É... Desculpa, Monge. Gentileza. Claro. Não tem muito uma dúvida sobre sobre principalmente sobre as doutrinas de ação e reação, né? Como você Perfeito. imaginasse assim, toda ação é gerar um karma, alguns chamam de dívida, alguma coisa assim, né? Uhum. Isso, como você disse, ingessa um pouco a espontaneidade, deixa a gente tenso no mundo, é difícil você amar, você ter compaixão. Estamos sempre fazendo esse cálculo cartesiano, né? Fiz errado, vou pagar, fiz errado, vou pagar. Aham. Mas, assim, do ponto de vista natural da vida, tipo, quando nós somos todos aprendizes, né? Sobre esse ponto de vista. Quando a gente olha uma criança sendo alfabetizada, ou sendo educada nas primeiras idades, ela naturalmente ela vai errar várias vezes. Ela vai escrever a palavra errada, ela vai fazer a conta matemática errada. Sim. Então, assim, é estranho se imaginar que a professora estaria punindo o fato dela errar. É Hum. fato que ela vai errar. Não Uhum. é uma coisa, tipo, Sim. então é fato que todos nós vamos errar. Então, né, é estranha essa relação de que vamos ser punidos por uma coisa que é inevitável, Aham. né? Então, não seria esse tipo de visão, né? Não. Porque, se for assim, é como se a gente tivesse inserido num sistema, sei lá, o que colocou a gente aqui, Sim. condenados, né? É. Tipo, e não é por aí, o Seriam. carro não seria uma coisa que geraria algum tipo de progresso, né? Porque é natural a criança errar, na outra ela vai ficar melhor, na outra vai Aham. evoluindo, evoluindo,
Isso não deve ser uma culpa, né? Não deve Não. ser. E não é uma ação kármica, é isso, é um processo, né, de causalidade em que ela vai ajustando ali, né, a causalidade que ela opera com a escrita, com a leitura, e vai operando de novas formas, de um modo mais eficiente, vamos dizer, dentro daquele mundo que ela está sendo Tudo meio introduzida. progressista, né? Tipo, meio progressivo, aliás, melhor dizendo. Assim, não é uma coisa fatalista, Exatamente, legalista, não é né? um determinismo kármico, né? Essa não é a visão do budismo mesmo. Porque realmente o determinismo kármico ele pode gerar uma visão totalmente destituída de compaixão. É porque um determinismo kármico, bom, cada um está no seu lugar de acordo com o que fez no passado, portanto tem que passar pelo que está passando, né? E não tem por que ajudar o outro, porque afinal de contas ele está apenas recebendo as consequências do que ele mesmo fez. Então esse é um pensamento bem negativo, e bem confuso. Então, o budismo não. A gente olha as construções causais, inclusive os karmas pelos quais os seres estão passando, né? Mesmo que seja uma retribuição de ações negativas, e diante do karma, isso brota cada vez mais uma visão de compaixão por parte dos bodhisattvas. Ou seja, quanto mais pesado o karma de alguém passando por consequências muito difíceis, mais compaixão por aquele ser. Jamais uma visão assim de determinismo, né? Se vire, né? Porque afinal você está recebendo o que você plantou. Né? Não é esse olhar, né? Mas as coisas surgem por causalidade, sim. Mas é uma causalidade que tem a liberdade no meio dela para construir mundos, construir realidades melhores. Uma Então, causalidade espontânea, né? e isso ela é livre. Até Porque, com até com certa alegria, né? exatamente, Que é como é que... na essência, aquilo é livre. Só que aparentemente está condicionado. Só que o tempo todo nós experimentamos, assim, no nosso mundo, condicionamentos misturados com liberdade da mente. Então ninguém está completamente condicionado ou completamente livre, só os seres iluminados, um Buda. Nós, em geral, seres sencientes, a gente tem muitos condicionamentos, mas também tem expressão de liberdade da mente. A liberdade natural da mente, ela não vai acontecer só quando você alcançar o estado búdico definitivo. Ela já está operando o tempo todo. A gente já está construindo realidades, e muitas delas por lucidez, não apenas por confusão. Então, essa mistura, né? O exemplo que se dá, assim, por mais espessas que sejam as nuvens diante do Sol, tem um pouco de luminosidade que está passando. Então, no caso dos seres com confusão, né, com ignorância, é isso também. Eles têm esse sol da lucidez operando por trás, que vai sendo distorcido e obscurecido pelas nuvens, né, da confusão da mente. Mas na medida em que aquele ser vai, né, desobstruindo a mente dessas obscuridades e confusões, a natural sabedoria vai brotando cada vez mais. Então, nós já temos compaixão, né? A gente já tem amor, já tem qualidades positivas, né? Mesmo no sansarão básico, a gente já manifesta muitas coisas boas que são naturais para a nossa natureza búdica. Então, essa é uma boa visão, né? Uma visão mais positiva, assim, da realidade. Ou seja, nós somos seres que inerentemente são Budas. Aí eu tenho até um autor que chama Nós somos apenas Budas confusos, né? Andando em meio ao mundo, se debatendo, né? Mas já tem essa natureza, digo, não é algo que vai ser conquistado, construído. A natureza de Buda não é algo causal, não é construída por originação dependente. E se a natureza de Buda fosse construída por causas e condições, ela poderia ser perdida por causas e condições também. Mas aí teria também uma forma boa. Entendeu? Que a forma, daí ia saber como, né? Seria mais fácil. Mas ela é não causal. Então, esse é interessante. A causalidade e o karma são a aparência do samsara. Mas quando analisados, eles também são vistos como vazios de existência própria, inerente, né? Então, estava conversando um pouco ontem, Nagarjuna, né, no Fundamentos do Caminho do Meio, ele vai analisar, assim, logo de saída, uma análise das condições causais. No primeiro capítulo, a primeira coisa que ele vai analisar é justamente isso, né? De que modo que as condições causais, elas não são reais e sólidas e definidas. Elas também são vazias, ou seja, são construídas e não têm substancialidade. Porque quando a gente estuda a causalidade, poderia cair no erro de achar então a causalidade é a verdade absoluta sobre a realidade, não é? Isso, por exemplo, assim, em termos, talvez a ciência como um todo, né, vá um pouco nessa direção, né? A ciência ela não estuda as relações causais entre os fenômenos para descobrir leis dos fenômenos e produzir coisas, tecnologias a partir disso,
Há uma noção, né, de que há um mundo real a ser estudado, entendido e direcionado. E é tão fluido que a partir, não pode ser rígido, né? A partir disso tem um outro estudo e aí tem uma Sim. outra abertura, né? Não Aham. tem como ser rígido e acabou ali. É a própria ciência, né? A Vai própria ciência. descobrindo novas coisas e abandonando ideias anteriores, né? Nossa, Exatamente. Então é um processo realmente. A causalidade é essencial para a gente viver bem em meio ao mundo e gerar bons resultados kármicos para nós e para os outros, mas ela não deveria ser vista justamente como a verdade última na qual a gente está, assim, estaria presos e não teria como sair disso, né? Então, o Buda ele vai afirmar a causa. Ah, imagina. olhar essa questão é, das consequências kármicas como uma oportunidade de aprendizado, porque eu dar um exemplo. A pessoa com deficiência, ela foi vista e ainda é vista por algumas pessoas. Quem tem deficiência e quem a família de pessoa com deficiência como se tivesse tido um castigo. Isso Uhum. foi muito presente em parte da trajetória da nossa sociedade, inclusive determinando a exclusão delas do contexto social, Sim. que era um castigo, né? Mas veja bem, hoje, o que a gente olha para a pessoa com deficiência? Mesmo que a gente saiba que pode haver alguma consequência kármica nisso, né? Então, as famílias que recebem, ou a pessoa com deficiência, que nasce com deficiência, ela simplesmente pode girar a chave e pegar aquilo. Eu vejo isso. Uhum. Várias pessoas com deficiência, elas trabalham em prol do bem dos outros, Uhum. colhendo, vão colher consequências kármicas muito positivas. Com certeza. Então, assim, eu penso que a gente tem que virar a chave, né? Porque de que a consequência kármica, ela não é algo que vem para me punir. De modo algum. Ela é algo para eu aprender. Aham. Né? Porque eu acho que quando a gente a gente vira essa chave, é difícil. Mas Uhum. quando a gente vira essa chave, a gente dá um salto, Sim. né? E eu acho bonito aquela história que o Lama sempre conta, de vez em quando ele conta do Gulimala, né? Sim. E o Gulimala, ele estava para matar Pio. Uhum. E, de repente, ele encontra o Buda Consegue perceber que não era por ali. e ele viu que a cuidar de tudo. Ele falou, não quero esse lugar, não. Uhum. Né? Isso e na mesma vida alcança a liberação, mesmo tendo cometido muitos assassinatos, né? Para mostrar claramente, né, como não há um determinismo no karma. Ou seja, quando surge a lucidez, é como todo o karma acumulado ao longo de infinitas vidas, ele é visto como vazio, ele não é algo que vai ter poder, de gerar consequências mais para aquele fluxo mental. Então, quando o fluxo mental realiza a vacuidade do karma, o karma não opera mais. Então, isso é interessante. Homeostase, né? Vai operar enquanto precisa equilibrar aquilo. Está equilibrado, não tem mais porquê. Sim, seguem acontecendo coisas assim, vamos dizer, causais na vida, mas aquilo não gera mais, naquele fluxo mental, aquelas sementes foram completamente liberadas, então elas ficaram estéreis. Elas não conseguem gerar mais consequências para aquele fluxo mental. Então, por quê? Porque o Buda viu. Ele realizou na própria mente dele que tudo aquilo que vinha condicionando ele nunca tinha sido real. Eram como cenas de um filme, marcas de um filme, e ele não sai mais dessa posição. Esse reconhecimento ele não perde mais. Então, ao longo do caminho, os seres podem ter momentos de lucidez, podem ter fases maiores de lucidez e podem ter uma realização completa. Quando há realização completa, aí o karma ele realmente é deixado para trás, né? E ele fala uma coisa na história que eu acho muito importante, dessa questão da culpa. O Lama passou muito tempo falando sobre a gente sobre esse assunto no último retiro. Aí ele na conversa do Gulimala com o Buda, ele fala, mas eu não tenho como voltar a ser, eu não posso ser uma pessoa boa mais. Todo mundo sabe que eu sou ruim. Aí ele fala, não, você pode.
Aham. E aí ou seja, ele desistiu da culpa. Esse é um item também É, importante, É, né? a lei do karma é uma lei impessoal, assim, não é uma punição porque você foi malzinho ou um mérito porque você foi bonzinho, não há essa avaliação, é uma consequência natural daquilo que foi plantado, né? Se você planta alface, em geral você vai colher alface, né? Então, a lei do karma, assim, o efeito é similar à causa, proporcional à causa, né? Então, essa é a lei geral. Agora, culpa não tem espaço, né, na visão budista, assim. Porque, por exemplo, a pessoa cometeu uma ação negativa e viu o resultado. Tudo que ela tem que fazer é corrigir o comportamento dela. Ela ficar se amargurando por aquilo que ela fez ou deveria ter feito, não produz nada de favorável para ela ou para os outros. O arrependimento é considerado bom. Sim, ixi, fiz isso, não foi bom. Melhor não fazer de novo. Então, se arrepender é bom, mas carregar a culpa é uma construção, né, assim, de experiência desnecessária, gera sofrimento e não produz nenhum resultado favorável, né? É, e outra coisa importante nesse exemplo que você trouxe, Janilda, é assim, a gente não ter, não usar de respostas simplórias para a questão kármica. Então, por exemplo, alguém nasceu com alguma dificuldade física, mental, seja o que for, e diz, então é porque na vida passada deve ter feito algo assim, assim, assado. A gente tenta gerar, né, fórmulas assim simples, né, para descrever o que está acontecendo com uma pessoa. Se eu tive uma conversa também com um rapaz, ele tinha essa ideia, não, quem nasce com boas condições assim materiais é porque fez coisas muito boas em vidas anteriores. Daí a visão do Buda é assim, não necessariamente. Pode ser sim um karma positivo, né, de ações passadas, mas pode ser apenas uma conexão kármica, inclusive negativa. Por exemplo, assim, teu avô explorou escravos, produziu, ficou rico, né? Assim, grilhando terra, explorando pessoas, gerou uma riqueza na família. E você é herdeiro. E você nasce naquela família, né? Então você vai dizer, não, eu nasci numa família rica, então necessariamente é o meu karma bom que me levou àquilo, ou você está associado a algo que não foi muito bom, né? Então ter ou não ter dinheiro não está associado a ter um bom karma ou não ter um bom. Um traficante na favela, por exemplo, está lá, milionário. Aquilo é um bom karma, aquele dinheiro que ele acumulou vendendo aquele produto? Então, a gente não deveria simplificar as coisas assim. Ou também algumas pessoas dizem, a pessoa nasceu com um corpo perfeito, bonito, com qualidades, então também necessariamente é fruto de uma acumulação kármica muito meritória. Também não necessariamente. Por exemplo, sim, pode falar, Guia. Você comentou que o karma, no caso, o karma positivo seria a intenção, a ação e o regozijo. Aí você falou agora há pouco, sobre o arrependimento. Sim. Quando há essa intenção, a ação e o arrependimento, esse karma é atenuado? Com certeza. Extremamente atenuado até o ponto de poder ser completamente, não gerar consequências. Sim. Um dos antídotos, né, para as ações kármicas é o arrependimento. A gente vai falar depois, né, sobre porque então a gente está discutindo o karma em geral. E aí como é que supera, né, assim, os karmas e as marcas kármicas, né? Que tipo de prática ou a gente pode fazer alguma coisa a respeito ou não? Uma vez que fez, não tem como alterar, tem que apenas esperar o resultado daquilo, né? Aí não, na visão budista é possível sim liberar as marcas kármicas, né? Então, de modo geral, tem alguns princípios assim que norteiam, né? Deixa eu só ver a Carol aqui. A Carol comenta: parece que a mente fica tentando manter a culpa para poder se redimir, né? Para tentar reverter, talvez. A noção de culpa, ela é uma construção assim que vem por dentro de várias visões religiosas e também assim de até de filosóficas, né? E com certeza a culpa parece que é adequado sentir culpa se eu fiz algo errado, né? Como se fosse uma autopunição também, né? A gente tem vários motivos para culpa, mas na visão budista ela é um tipo de ação assim que não vai me trazer benefício algum. Parece até que é uma curva, né? A culpa, né? Uhum. A pessoa fica amargurada na culpa e não faz nada para alterar, né, a situação, né? Exato. Exato. Que eu comentei, o arrependimento é bom, né? A gente perceber que fez algo errado, por exemplo, tentar procurar outra pessoa para conversar, para, né, tentar de alguma forma minimizar aquilo. Não tem no Brasil, um movimento forte no Brasil de justiça restaurativa, por exemplo. Não é um movimento interessante em que você pega, né, as partes e tenta
juntá-las e mediar aquele conflito. Claro que teve um agressor, teve uma vítima, mas será que a gente deveria congelar nisso? Então vamos punir o agressor e ponto final e está resolvido. Esse tipo de justiça, será que funciona, né? Será que diminui a violência? E é justamente. A justiça é uma construção também, né? Assim, a noção de justiça, tanto que ela varia de sociedade para sociedade. O que que é justo, o que que não é justo. Você lê, por exemplo, lá o Código de Hammurabi, famoso, né? Então, a noção de justiça ela era bem variável. Se você, por exemplo, matar o escravo do outro, você tem que pagar não sei quantas peças lá de ouro. Se você matar o filho, aí já é muito mais grave. Vão furar um olho teu, por exemplo. Agora, se você matou o dono da casa, aí você vai ser morto também. Então, a justiça lá tem pesos bem variados, dependendo de qual ser senciente que foi prejudicado. Então, uma construção, né, de código. Então, a justiça, ela é uma construção cultural e coletiva. Mas, assim, as consequências ocorrem de alguma forma, né? Mesmo que não haja uma construção social de justiça, as ações vão ter consequências. A gente entendendo ou não como que elas vão operar. Então tem uma lei causal geral que independe da construção, né, cultural e social, né? Então essa lei geral que o Buda vai olhar, né? A lei, por exemplo, o Buda nasceu numa sociedade bramânica, né? Cheia de regras e visões, o que que é sagrado, o que que não é, quais sacrifícios fazer, quais não fazer, né? Cultuar o que, o sol, né? As águas, As castas, né? o sistema de castas, né? Então o Buda olha para aquilo e ele não vai seguir isso, né? Ele tenta entender como que as coisas realmente operam, independente das crenças e né, das visões construídas sobre a realidade, né? Tenta isolar isso, assim. E aí ele vem com essa visão de karma, que é complexa para nós, né? Porque a gente está muito, né, imbuídos assim de vários sistemas de pensamento aqui no nosso mundo ocidental, especialmente o cristianismo, né? Assim que acho que é a base da grande maioria das pessoas e todo também o entendimento ou não do cristianismo, né? Então tem muitas coisas guardadas. Então esse conceito budista de karma ele leva tempo assim para a gente ir digerindo, né? E entendendo. Mas, Marcelo, então é o karma que pode te colocar no reino inferior. Pode, exatamente. Aham. O No karma. momento da tua morte, assim, em qualquer lugar, qualquer reino, o que que vai me impulsionar? Qual que é a marca propulsora para o próximo renascimento? É alguma marca kármica, assim, acumulada, forte, que predominou naquele momento e que gera uma nova sequência de 12 elos lá na originação dependente. É isso aí. Dentre as múltiplas marcas kármicas que eu tenho acumuladas, qual que vai predominar no momento da passagem, assim, né, do bardo do vir a ser para a próxima existência? Por isso que a gente faz tantas práticas pelos mortos, tentando, né, influenciar de alguma forma aquela mente que está lá no bardo, muito solta, muito frágil. A gente tenta, né, de alguma forma, né, acorda, 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 né, desperte e olhe nessa direção. É por isso que a nossa tradição hindu, ela acredita que você pode realmente resgatar, né? Sim, E que exatamente. seria exatamente isso, mente com mente, né? Isso, ou seja, a consciência pode acessar outra consciência até um certo nível. Veja, se uma consciência pudesse influenciar totalmente, os Budas iluminariam os outros seres sem que eles precisassem se esforçar. Mas não é possível. Então, os Budas se comunicam, mas o quanto que isso, na interdependência com aquele fluxo mental, vai influenciar, vai depender de muitas Marcelo, preste bem causas. atenção no meu bardo, tá? Que aconteceu primeiro Quem comigo. for antes, né? Por Tem essa favor. combinação aí, né? Assim, ninguém larga a mão de É ninguém, isso né? aí. Isso é bem importante, né? Assim, de fazer práticas pelas pessoas que estão, né, morrendo, ou mesmo em situações difíceis no dia a dia, a gente já faz. A gente não tem, por exemplo, uma lista, né, de nomes, né, para os pujas. Aquilo não é só para a gente se sentir bem. Ah, eu estou rezando por alguém, é como se eu estivesse me aliviando, né? Não tem muito nada prático que eu possa fazer, então eu rezo como se fosse, né, só para quem está rezando. Então, na nossa visão, realmente o fluxo mental, né, direcionado para uma outra consciência pode influenciar, sim, aquela consciência. E quanto mais próximo for né, a conexão kármica, mais ainda. Porque é uma dúvida que eu tinha. O lama faz puja todos os dias. Sim. Isso é domingo e isso é uma tradição, todos os... A nossa tradição faz A puja todos noção os dias, de pujas e de fazer prece está presente no budismo desde o início. diariamente. Aí depende, cada tradição tem, né, Entendi. sua forma de organizar. Assim, o Lama
vamos dizer, na forma como o Lama sempre organizou, tem esses pujas diários, de manhã e de noite. Mas não quer dizer que todos os centros de Dharma façam, ou linhagens sigam exatamente a mesma, né, o mesmo formato. Mas a noção de puja, né, uma prática assim de purificação, é uma coisa já presente, pré-budista, inclusive, né? E aí o Buda vai organizando, né? Na Sangha, né, as várias cerimônias, as várias práticas. Mas sim, aí no budismo tibetano tem essa estrutura específica, né? Com sadhanas, né? Com aquelas preces específicas, né? Aí cada linhagem vai montar do seu jeito. Ahn, Marcelo, então o karma ele tem uma ligação muito grande com a originação interdependente, É um né? caso particular da originação Quando eu dependente. olho ali a mídia e faço a separatividade sujeito-objeto, já é o karma que está imputando ali essa cegueira mais na frente. A Essa Vidya, bagagem é que vai caracterizar aquele gosto, não gosto, aquela cegueira hum, adicional, tudo não é só uma coisa imediata que eu estou construindo na originação interdependente. Já tem uma base, que seria o tem karma, uma base condicionada. para mim produzindo esse. Sim. Primeiro surgiu a Vidya, como seria assim, vamos dizer, né, a Ah, pedra inicial. hum, De avidya surgem as marcas kármicas, é o segundo elo, né? ah, Samskaras começam a ser acumulados. Aí no terceiro elo, que é a consciência virginiana, então uhum, começa a surgir uma apropriação. A mente vai se apropriando das marcas kármicas que não são de ninguém, mas a mente começa a achar que são dela. Aí, né, a partir de ela é virginiana, uhum, que é a mais impessoal, vai surgindo uma pessoalidade progressiva até culminar o nascimento da identidade lá no 10º elo, né? Que é o uhum. nascimento mesmo. Então os 12 elos escrevem direitinho como que a mente vai se complicando e gerando, sim, o karma vai se estruturando naquela mente, né? Então ele é construído no caminhar dos O 12. tempo todo. Isso é importante entender que os 12 elos não é assim, é um ciclo de 12 elos que está acontecendo, não. São incontáveis ciclos de 12 elos, a gente está passando por eles o tempo todo. Todos em paralelo, assim. Ou seja, a cada marca, cada construção de consciência vai gerar outras identidades no momento presente e no futuro. Então, é um mecanismo geral, né, que está operando nessa vida e nas vidas futuras, né, e já operou nas passadas. Isso aí. O karma é engraçado, parece que o resultado final é demérito, né? Assim, os méritos não são suficientes, porque a gente está sempre sujeito à dificuldade, a sofrimento, então os méritos não são, parece que nunca superam. Então, tem fases que sim. Por Depois que exemplo, faz uma coisa errada, é que o povo faz coisa errada todo é, não, mas veja, O karma sempre tem que ser bom, nunca né? sobra nada de bom para falar. Não, mas veja bem. Ó, Mas na você tá visão. andando, você não está andando ao lado dos Bodhisattva. Não, na Por que que visão. você está andando? Diga que você, Eu tô falando você anda que eu te direi quem é. Mas na visão, veja, na visão do Buda, a gente ter encontrado essa vida humana preciosa, com todas as qualidades e vantagens, e ter se interessado pelo Dharma, e estar praticando, e estar meditando, isso é realmente resultado de karmas positivos acumulados por muitas vidas. Então, assim, se ele predomina no reino humano, na vida humana preciosa, predomina o karma meritório. Claro que também tem karmas, consequências negativas também, né? Mas a nossa condição é muito boa, né? Comparado assim, quando a gente olha para o Sansara como um todo, o sofrimento, por exemplo, dos animais, as dificuldades que eles encontram. E aí, quando o Buda descreve os outros reinos que não são visíveis para nós, né? Tem condições muito mais difíceis. Então, a nossa condição seria muito favorável, meritória, mas ainda assim com problemas também, que o Buda, inclusive, vê como uma vantagem para a vida humana preciosa o fato de as condições positivas nem são positivas demais, e as condições negativas não são negativas demais. Então é uma coisa meio mediana que nos permite questionar a existência, né? Porque se você está numa condição boa demais, o que acontece? Você não questiona, você apenas aproveita aquilo que é o reino dos deuses. Os deuses do desejo, especialmente, ou os deuses meditativos da forma e da não forma. Você está num estado muito favorável. Por que que você vai mexer? Você não questiona, você apenas desfruta. E quando a condição é muito ruim, muito difícil, você está lutando pela sobrevivência ali, pelo sofrimento muito básico, né? E no reino humano, com as condições adequadas, a vida humana preciosa, que não é toda a vida humana, é a vida humana que tem aquelas qualidades, aí a gente tem essa oportunidade, né? De olhar para a própria vida, olhar para a própria mente, mérito de encontrar o Dharma, encontrar instruções, praticar, né?
é considerado muito favorável, né? Então, quando a gente, né, se sentir meio mal, assim, tá tudo muito ruim, não tá tão ruim, não. Podia estar muito pior, né? Podia estar muito pior. Oi, Ju. Ah, sim, né? Então, por exemplo, assim, tem 8 bilhões lá, de tantas de pessoas no planeta. Então, na visão budista, todas as vidas humanas são consideradas uma condição preciosa, né? Assim, valiosa, né? De renascimento. Aí não, né? Tem uma lista de 8 liberdades e 10 vantagens, né? Que o Buda cita como condições, assim, que caracterizam. Então, por exemplo, assim, se a pessoa não gerar um interesse pelo caminho, ela está lá numa visão apenas causal, né, de buscar prazeres e bons resultados numa vida comum, aquilo não é visto como uma vida ainda preciosa. Ela tem o potencial de se tornar preciosa, mas a pessoa não está usando aquilo da melhor forma ainda. Que vida humana preciosa e de oportunidade, né? E isso, de liberdade, vantagens, oportunidades, exatamente. Ou seja, você aproveita ou não. Isso mesmo. Ou seja, tem uma condição, assim, um hardware favorável, uma mente até favorável, mas como que aquilo vai ser direcionado, né? Então tem essa descrição desses quadrados. Então, assim, quem realmente se interessa pelo caminho de liberação é uma minoria. Ah, mas é melhor que os outros, superior? Não, não tem nada dessa avaliação. Ah, somos melhores que os outros. Não é isso. O fato é que, por alguma conexão, ele está enxergando essa possibilidade, está aproveitando melhor essa vida humana, não apenas para buscar resultados temporários, né, buscar felicidade condicionada, riquezas, prazeres, né, não é só para isso. Pode ter isso também. Essa é outra coisa, né? O budismo ele não tem uma postura assim ascética de não, todo mundo tem que ser pobre ou não pode, tudo não pode ter prazer, uma coisa muito endurecida assim, não, não é esse olhar. O Buda testou isso, né? O Buda foi um asceta extremamente dedicado e ele chegou à conclusão de que pela mortificação dos sentidos e pela repressão do desejo, ele não chegou à liberação. Ele testou, foi ao extremo, quase morreu, né? E aí o caminho budista é um caminho de sabedoria, ou seja, você tem que ter sabedoria nas experiências. Não tem uma negação dos fenômenos, mas também não tem um apego e uma entrega tola aos fenômenos. Mesmo meio. É um caminho do meio, exatamente. Em vários níveis, né, a expressão caminho do meio, mas uma delas é essa, né? De um, assim, Está no Buda Dharma. tá no Buda Dharma, né? Isso aí, né? Ou seja, os sutras todos, né, descrevem esse comportamento, né, do Buda e como ele enxergou, viu o que que funcionar, ele testou. Ó, testei isso aqui, não funcionou. Ele começou testando os prazeres do mundo. Até os 29 anos, ele era lá o filho do rei, né? Naquela coisa toda de, né? Não era uma corte, vamos dizer, ocidental, não tinha uma riqueza muito grande, mas ainda assim ele tinha muitos privilégios, né? Como um príncipe da linhagem Sáquia. Aí ele testa isso, daí ele vê que independente disso, ele, né, ele vai passar por doença, envelhecimento e morte, né? Quando ele sai do palácio e vê isso, ele, opa, deve ter algo além, né? Ele vê um monge, né? Ele vê essa figura de um monge e busca, né, instruções, ensinamentos, daí o monge, sim, é possível se liberar. Aí ele, então eu vou largar isso tudo e vou buscar o caminho da liberação. Quando ele foi para o caminho meditativo, ele encontrou, né, pessoas que já tinham, que achavam que estavam iluminados, Exatamente, ele teve mestres, né? Mas eles não estavam. Ele chegou a essa conclusão que eles não estavam, né? isso mesmo. Eles chegaram só a substrato. Então, são dois mestres principais que se citam assim do Buda, né? É, o Dracaramaputra e a Lara Kalamo. Um deles ensinou técnicas meditativas para o Buda chegar até o reino da forma. E o outro ensinou técnicas meditativas para ele chegar até o reino da não forma. Então, são práticas de meditação extremamente avançadas, mas que a mente repousa num estado ainda condicionado, muito sutil, muito profundo, assim, né? A mente completamente livre do funcionamento discursivo, confuso, normal, mas ainda assim estados dentro do samsara. E o que que o Buda percebeu? Que quando ele estava nessa meditação, ele estava muito, muito bem, estável, perfeito, mas quando ele voltava para o mundo e entrava em contato com seres voltavam marcas kármicas que geravam comportamentos que ele via que não, isso não pode ser a liberação. Se eu ainda sinto irritação e raiva pelos seres, por exemplo, se alguém vem e atrapalha a minha meditação, eu tenho um comportamento negativo em relação a esse ser, então eu estou fazendo uma meditação condicionada que não está me liberando, né, efetivamente, verdadeiramente do sofrimento.
Então ele percebeu. Aí que ele vai sozinho, né, para a floresta tentar um caminho novo, né? Ele vai investigar a mente dele de outras formas, né? Tem essa descrição, né, do processo. Mas sim, o Buda, ele testou várias coisas até chegar nisso, né? E então no mecanismo kármico tem alguns princípios assim que a gente vai entender também. Primeiro é o princípio chamado princípio da atribuição, em que a gente vai entender isso. A ação que eu cometer vai recair sobre esse fluxo mental. Por exemplo, a ação negativa que você cometer não vai recair a consequência sobre esse fluxo mental. Pela interdependência, é claro que pode acabar afetando. Numa família, por exemplo, alguém comete um assassinato, é óbvio que aquilo tem consequências para todo mundo. Mas a consequência do assassinato em si não vai estar para os outros, vai estar para aquele fluxo mental. Isso é importante entender só para não haver uma noção de que é possível repassar para o outro, assim, meu karma, né? Vender, passar os pontos para a carteira do outro, né? Então, Eu já tinha alguém aqui, ó, já em mente. já ia trocar, fazer um escambo, né? Eu já ia. Isso é importante entender, porque muitas religiões tinham assim um pouco essa noção de que era possível fazer sacrifícios de outros seres para expiar o seu próprio karma, suas confusões, né? Tem essas noções, né, de terceirizar a coisa, né? Legal, né? Não é? Isso A parece gente bom, podia né? pegar o Giovanni aqui e fazer uma tentativa nessa. Mas aí na visão do Buda, não, isso não funciona Eu não assim. ia deixar. Em algumas guerras, as pessoas eram convocadas e pagavam para as outras irem. Então, em alguns Sim, países, algumas guerras tiveram essas condições aí ao longo é. da história. Uhum. Você paga uma bucha de canhão, né, para ir no teu lugar, O assim. Papa pagou várias vezes. É, Cheio de exemplo aí. cheio de exemplos, né? Com certeza. Então, a atribuição do karma é importante entender que apesar de no budismo não ter essa noção de uma pessoa fixa, né, não tem uma alma, um espírito que vai evoluindo vida após vida. Esse é um dos conceitos mais complexos, né, do budismo, ou seja, como que tem karma e esse karma se propaga, mas não tem alguém real que é o dono, que é né, o ser que carrega esse karma, né? Então, o Buda explica, o karma e as marcas mentais condicionam uma próxima existência. Esse ser que renasce, eu não posso dizer nem que é o mesmo da vida anterior, mas também não posso dizer que não tem nada a ver, que é completamente diferente da vida anterior. Ou seja, há algo que se propaga, mas esse algo não é alguém. Exatamente, né? É o mesmo fluxo mental, mas não é exatamente igual e não é exatamente diferente. Então, essa noção vai ser usada muito no budismo para analisar as coisas. As coisas são vistas ou como identidades ou como diferenças. A nossa mente tenta pensar dessa forma, né? Ou é igual ou é A diferente. gente se engana que a gente é o mesmo, né? Sempre que a gente acorda. Isso. Né? Aí, Cadê a frase? É, mas não é. Mas é. Lembrete, é Aham, difícil Tem que tatuar. assimilar isso para quem está começando, com né? certeza. Né? Ou seja, Mas é. a gente não está negando tudo, dizendo que não é nada. Mas também se eu afirmo categoricamente que é, aí a própria realidade me mostra que não, porque está mudando o tempo todo. Como é que era? Uma coisa que não pode ficar mudando o tempo todo. por isso que eu falo, tá mudando a cada A segundo, cada não só no segundo. bar, não só quando Exato. você passa. Não é após uma outra vida, É, né? Exatamente. E isso é uma percepção interessante. Para entender, então, essa visão budista, há esse fluxo mental que acumula as marcas e sementes kármicas e aquilo vai se propagando, mas vida após vida não é a mesma pessoa que está passando por um processo de evolução. Não é essa a noção do budismo, né? Ah, o renascimento ele não é escolhido, ele não é planejado, ele é impulsionado pelas marcas kármicas, assim, né? No final de uma vida específica, né? Então, esse é um princípio importante, tá? Veja, são 10h30. Vocês querem fazer um intervalinho? Né? Para ir no banheiro, né? Uns 10. Comer. Aham, Vai. tá bem. A gente vai fazer um intervalinho aqui, gente. Vocês Ele também? tem os seus caras na barriga. Então a gente volta daqui a uns 15 minutos. 10h45 a gente volta, então. Bem? Obrigado, gente. Você a parte do papo. Você tem que editar, né? Mas é que não apareceu o teu rosto, ninguém vai saber. Ainda bem.